Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui da Guru Academy. Já deixa o like, curte, compartilha, toca a vinheta e bora pro vídeo. Bora lá então, galera. Seguinte, ó, hoje a gente vai falar de um modificador muito importante, principalmente para quem vai trabalhar com hard surface, que são os modificadores de Boolean, tá bom? Nesse contexto aqui do Blender, basicamente, o que eles fazem? Eles usam as formas de dois ou mais objetos para gerar intersecções, cortes ou até a soma e gerar elementos um pouco mais complexos do que, por exemplo, um cilindro, um cubo, enfim, as primitivas, tá bom? Para trabalhar com os booleans, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai abrir aqui o site do Blender, vai lá na área de extensões, tá? Para quem estiver utilizando 4.2 ou superior. Vai procurar por esse aqui, ó, Bluetooth. E aí é só fazer o drag and drop aqui, ó. No meu caso, já está instalado, né? Então, se eu pressiono a tecla N, eu vou abrir o menu aqui do lado direito, né? Aqui em Edit, eu vou encontrar Boolean. Reparem, a gente tem dois grupos, né? O primeiro grupo aqui, ele funciona da seguinte forma. Eu vou selecionar dois objetos, né? O cilindro e o cubo. Então, seguro Shift e clico no cubo. E vou aplicar um Difference. O que aconteceu aqui, ó? O cilindro cortou o cubo, tá? Só que eu não tenho um modificador aqui. Por quê? Porque ele faz a ação do modificador e logo em seguida ele já aplica. Ou seja, eu perco a capacidade de edição. Então, quando eu uso qualquer opção desse primeiro grupo aqui, eu sei que eu vou perder essa capacidade de editar o Boolean após o corte, tá bom? Após o corte, a intersecção, enfim. Vou voltar aqui, vamos ver a diferença. Ó. Vou selecionar os dois e eu venho aqui na área de Brush Boolean e aplico Difference. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai manter o objeto cortante aqui para mim, tá bom? E ele vai aplicar aqui no cubo o modificador, que eu posso alterar caso eu queira, tá bom? Qual que é a vantagem disso aqui? Ó? Eu cliquei aqui no objeto de corte, né, que é o cilindro, ele vem aqui para uma nova coleção dentro do meu outliner e eu posso movimentá-lo, ó. Então, a qualquer momento, eu posso refazer ou desfazer alguma alteração de transformação do objeto cortante, tá bom? Bom, vamos lá. Outra vantagem de utilizar o Bluetooth é a seguinte, eu vou pegar esse retângulo aqui, vou novamente selecionar o retângulo maior, né, o nosso retângulo principal, e aí eu vou utilizar essa opção Slice. Essa opção Slice a gente só encontra aqui dentro, a gente não tem ela aqui. E o que ela faz? Ó, diferente das outras opções, né? Então eu tenho o Difference, que corta o objeto, o Union, que une o objeto, e o Intersect, que gera uma intersecção das formas. O Slice ele faz um corte em justa posição. Então, ele mantém aqui o objeto principal, ele faz um corte, só que naquele corte ele vai preencher com outro objeto que o Slice faz aqui para a gente, tá bom? Então, ele gera um novo corte e um novo elemento aqui, ó, que está separado, tá bom? Então, é importante a gente ter essa versatilidade e saber que lá na frente, ó, por exemplo, eu estou vendo que ele está gerando dois elementos aqui para mim. Se eu precisar aplicar, ele vai acabar gerando dos dois lados. Se eu quiser, por exemplo, um corte só do lado esquerdo aqui, ó, eu posso pegar então esse objeto cortante e vou movimentá-lo aqui no eixo Y. E aí sim eu vou enxergar que ele tem um elemento aqui só como resultado final dessa operação booleana, tá bom? E aí a gente tem uma outra coisa que é muito importante. Dificilmente a gente vai trabalhar com essas quinas tão retas. Então, aqui em Modifier, a gente vai aplicar um bevel, tá bom? Reparem, ó, o bevel está aqui. Na verdade, ele foi aplicado nesse objeto, eu vou replicá-lo aqui também. Ó. Maravilha. Eu vou fechar aqui os modificadores. E aí, eu tenho que ter certeza que esse bevel ele está sempre na parte de baixo aqui dessa lista. Por quê? O Blender ele faz a leitura de baixo para cima, ou seja, esse modificador de bevel ele está sendo aplicado sobre esses dois booleans aqui. Então, se eu jogá-lo lá para cima, o resultado é totalmente diferente. Então,
se liga nisso aqui, ó. Vou criar um novo cubo, eu vou movimentá-lo, vou selecionar junto desse cubo principal e vou dar um Ctrl-, que é o atalho aqui para o Difference, tá bom? Então, se vocês posicionarem aqui, vocês podem ver os atalhos. Ó, Ctrl-, ele cortou, mas reparem o que acontece, ó. O bevel está aplicado aqui na parte externa do cubo. Porém, na parte interna aqui, ó, onde eu apliquei esse novo corte, né, com esse novo cubo, o bevel não é aplicado. O que eu tenho que fazer? Ó? Eu venho aqui em Modifiers e puxo, através desses pontinhos aqui da direita, o bevel para baixo. Significa que ele vai ser aplicado em todos esses outros modificadores, né? No caso aqui a gente só tem booleans. Outra coisa, ó, muitas vezes a gente vai se incomodar com essas faces, né? Isso daqui acontece porque o cilindro ele tem ali um número de faces que agora não pode ser mais modificado, né? Ele tem que ser alterado no momento que a gente cria esse cilindro. Então, em alguns casos, a gente vai clicar no objeto, botão direito, Shade Auto Smooth. E, nesse caso aqui, ó, não funcionou muito bem, mas para algumas situações vai funcionar. Caso não funcione, que foi o caso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, ele aplicou um modificador aqui, que eu não quero mais, tá bom? Deixa eu voltar aqui alguns passos, ok. Eu vou aplicar um outro modificador, tá? Então, vocês podem procurar por Normal. É esse Weighted Normal. Então, ele vai ficar em cima de todo mundo também, inclusive do bevel. O que ele faz? Ele tenta regularizar as normals, que é a direção para onde está apontando a face ou as faces do objeto, né? Naquele caso, né, aqui no objeto de baixo, por exemplo, cada face tem uma direção que se contradiz, e por conta disso a gente vê essas divisões, né? Aqui ele meio que dá um smurf nessas faces, tá bom? É uma forma bem simples de explicar. Reparem que mesmo assim ele gera alguns artefatos, porque quanto mais complexo são os nossos cortes, né, com Boolean, maior a chance disso acontecer. Então a gente provavelmente vai chegar num ponto onde precisamos aplicar os modificadores de Boolean e fazer alguns cortes manuais ali para regularizar tudo, ou então, se a gente puder fazer esse tipo de alteração, eu vou pegar o objeto cortante e vou alterá-lo. Então, ó, eu mudei aqui um pouquinho o tamanho ali do cilindro e reparem que alguns artefatos já sumiram, tá bom? É importante lembrar, mais uma vez, que o Weighted Normal ele tem que ficar abaixo aqui na lista, porque o Blender ele vai ler de baixo para cima, né? Caso eu mude a posição dele, eu volto a ter aqueles artefatos, aqueles problemas de shading que são aplicados por conta dos formatos dos objetos cortantes, beleza? Galera, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Lógico, a gente pode fazer um vídeo mais completo sobre Hard Surface. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse em ver algo mais complexo, utilizando Booleans e até outras ferramentas mais avançadas, deixa aqui nos comentários do vídeo que a gente vai preparar um material bem especial para vocês, beleza? Tamo junto.